Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, tô de volta firme na área depois de tirar um domingão aí com a família, um domingão pra curtir, comer uma carne assada, beber uma cerveja, ficar um pouco distante de futebol, pelo menos a gente acompanha, mas ficar distante de produzir conteúdo para poder dar uma aliviada na mente, que é muita coisa. Eu tô de volta pra gente falar de Campeonato Brasileiro, futebol, principalmente sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos chegar a 100 mil, se não chegar esse ano, até o aniversário do canal, no começo de 2024 a gente chega nesses 100 mil inscritos, tá? Tem calma que a gente chega lá, né? Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro, 35ª rodada ontem, com jogos que movimentaram o domingo. Hoje tem o Cruzeiro encarando o Goiás, um jogo aí decisivo para os dois times aqui em Goiânia. Aqui eu falo que é Centro-Oeste, não estou em Brasília, mas é próximo. Em Goiânia, né, o Goiás que tem 35 pontos encara um Cruzeiro com 41, podendo passar. O Cruzeiro, se vence o Goiás, passa o Bahia, o Vasco, o Santos e o Corinthians. O Cruzeiro pega um elevador, vai a 44 pontos, chega a 13º colocado, 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, um jogo importantíssimo para o Cruzeiro e importantíssimo para o Goiás. O Goiás tem 35 pontos. Olha bem, a gente fala que o Goiás está morto, o Goiás praticamente está rebaixado, mas se o Goiás vence, o Cruzeiro vai a 38. Aí depois o Goiás pega o Grêmio, mas pega uma sequência pesada, né? Eu vou trazer essas sequências desses jogos. A gente vai falar sobre as 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Deixa a gente só passar aqui, dar uma passada na 35ª rodada que começou com aquela goleada estranha do Bahia em cima do Corinthians, 5-1, que fez lá no Corinthians a oposição ganhar a eleição no dia seguinte. Então, para mim, não tem coincidência. Para mim, abriram as pernas para derrubar a situação. Foi uma coisa política e o Corinthians resolveu correr esse risco no Campeonato Brasileiro. Você vai ver daqui a pouco também por que o Corinthians pode cair para a 2ª divisão, principalmente se perder amanhã para o Vasco. Teve o Atlético Paranaense e Vasco, em 0-0, que o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro foi o único time que o Vasco que o Atlético não fez gol jogando em casa, foi o Vasco, graças ao Léo Jardim, graças à falta de pontaria em 2 lances do Atlético Paranaense, ao Vasco, que tem sim uma defesa muito mais sólida depois da chegada do técnico Ramon Dias. Teve ontem o Botafogo, vou falar de domingo agora, Botafogo e Santos, né? O Botafogo estava ganhando por 1-0, aí o Botafogo vai ser marcado por o maior cavalo paraguaio da história, né? O Botafogo arrebentou no primeiro turno, chegou a abrir 13, 14 pontos de distância do 2º colocado e agora perdeu a liderança. 2 times já estão na frente do Botafogo. O Botafogo estava vencendo por 1-0 até o finalzinho do jogo, quando o Santos foi lá e empatou. 1-1, Botafogo e Santos, um resultado que ajudou o Santos. O Santos foi a 14º com 43 pontos, passou o Vasco. Aí o Santos estava com a mesma pontuação do Vasco, mas em critério de desempate o Vasco era melhor. O Internacional, com uma vitória providencial em cima do Bragantino, foi a 46, e olha, se o Internacional não ganha do Bragantino e fica com 43, o Inter estava complicado. Eu falei aqui do Goiás, mas do Goiás não. O Inter tem uma sequência aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar a sequência, que o Inter ia correr sérios riscos, cair para a 2ª divisão se não vence ontem o Bragantino. O Fortaleza, que desde chegou voltou da final da Sul-Americana, não consegue ganhar de ninguém, estava vencendo o Palmeiras por 1-0, o Palmeiras teve um jogador expulso, lá o Gustavo Gomes, né? Aí o Palmeiras empata, o Fortaleza vai lá e faz o 2-1 e o Palmeiras no final acaba empatando. Acho que o Zé Rafael fez o gol do empate do Palmeiras no final. Então ficou 2-2 Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza ainda corre riscos e o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deu ali o gostinho, o sabor para os flamenguistas ficarem publicando nos grupos, né?
que era o novo líder do Campeonato Brasileiro. Aí depois, no finalzinho, quando empatou, assumiu de novo a liderança. E aí, lógico, eu fui tirar sarro dos flamenguistas, dos amigos meus em grupos, perguntando se eles não tiraram o print do Flamengo da liderança do Campeonato Brasileiro. A liderança no primeiro tempo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é a única coisa que o Flamengo vai conseguir no ano. Aí os caras ficam bravos, ficam putos, mas a realidade é que o Flamengo tem chance sim de ser campeão brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras e o Botafogo deu um mole grandão, entregou de bandeja um título que já podia colocar o troféu na galeria. Assim, o Campeonato Brasileiro ficou dessa maneira. Eu vou começar do 11º, porque do 11º ao 18º, todos têm chance de cair para a segunda divisão. Né? 11º, o Inter, 46 pontos. 12º, Fortaleza, 45. 13º, o Corinthians, com 44. 14º, é uma escadinha, você vai ver, 46, 45, 44. O Santos é 14º, 43. O Vasco é 15º, 42. Aí você tem 16º, 17º, Bahia e Cruzeiro com 41. E o 18º, é o Goiás com 35 pontos. A situação mais complicada é a do Goiás. Vamos pegar aqui os jogos que esses times vão fazer e aí você vai me dizer quem é que tem a pior sequência. O Internacional, por exemplo, que eu falei que o Inter venceu, o outro foi a 46. Se o Inter fica com 43, o Inter vai encarar o Cuiabá fora, depois pega o Corinthians fora e encerra com o Botafogo em casa. Fortaleza. O Fortaleza pega o Bragantino fora, pega o Goiás em casa e o Santos fora. Essa é a sequência dos 3 jogos do Fortaleza. O Corinthians pega o Vasco amanhã, fora de casa, pega o Inter em casa e pega o Coritiba para finalizar fora de casa. Então veja bem, o Corinthians pega Vasco e Inter. Vasco fora, Inter em casa. E depois encerra com o rebaixado Coritiba fora de casa, jogando lá no estádio do Curitiba. Eita, o que vai rolar de mala. Ei, mas que vai rolar de dinheiro por fora aí. E mala branca lá no ABC. Ontem eu vi um vídeo do Cajuru detonando os jogadores do ABC, que não jogaram nada o campeonato todo e fizeram uma final de campeonato contra o Vila Nova, para o Vila Nova não subir para a primeira divisão. Parece que cada jogador do ABC ganhou 200 mil reais. E aí o Cajuru gravou um vídeo revoltado, chamando eles de prostituta, falando como é imundo o futebol brasileiro. Então tá aí, rolou a mala branca para o ABC, que caiu. O ABC só serviu para tirar o Vasco da Copa do Brasil, tirar o Guarani e o Vila Nova da possibilidade de subir para a primeira divisão. Cai para a terceira divisão fazendo graça com o jogador que fez o gol lá dizendo que ninguém ia subir e ganhando uma grana. É isso, né? Então tá aí, o que vai rolar de malo, o que vai rolar de dinheiro nessa reta final, nesses 3 jogos, principalmente a penúltima e a última rodada, né? Eu parei aonde, cara? Acho que eu parei no Santos, né? Então o Santos pega, parei no Corinthians, que era Vasco, Inter e Curitiba. O Santos pega Fluminense fora, Atlético Paranaense fora, não, Fluminense em casa, tá? Atlético Paranaense fora e encerra com o Fortaleza em casa. O Santos tem 2 jogos em casa para resolver sua vida. O Vasco pega Corinthians em casa, o Grêmio fora e o Bragantino em casa. Tá aí, o Vasco tem 2 jogos em casa, tem esse Corinthians e Bragantino para também se resolver. O Grêmio lá é difícil, apesar do Grêmio ter tomado uma saravada ontem Saraivada, né? 3-0 tomou do Atlético Mineiro ontem. E o Bahia, que é o 16º, os 3 jogos do Bahia, eu acho que o do Bahia tá mais tranquilo, principalmente depois da goleada em cima do Corinthians. Pega o São Paulo em casa, que não briga por mais nada, pega o América, que já caiu para a segunda divisão fora, e pega o Atlético Mineiro em casa para finalizar. Eu acho, minha opinião, o Bahia você pode esquecer, não cai não. O Cruzeiro encara o Goiás hoje. O Cruzeiro tem 4 jogos, o Cruzeiro e o Goiás são 4 jogos que eles se encaram, né? Cara, o Goiás hoje, o Atlético Paranaense em casa, pega o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Olha, o Cruzeiro, se não ganhar do Goiás hoje, é sério candidato, viu? É sério candidato, porque o Atlético Paranaense tá mordido, tá querendo, brigando para chegar, tá com uma sequência, 10 jogos sem vencer, brigando para chegar ali acho que nem tem chance mais, na verdade. Ficou bem difícil para o Atlético Paranaense Libertadores. Mas pega o Atlético, que é um time enjoado, pega o Botafogo e o Palmeiras para finalizar. E o Goiás, né, que encara o Cruzeiro hoje, depois pega o Grêmio fora, o Fortaleza fora
e o América já rebaixado em casa. Olha, o Goiás pega o América e o Fortaleza, 2 times aí praticamente brigando por mais nada. Se ele ganha do Cruzeiro hoje, ele vai para uma guerra contra o Grêmio. Por isso que eu falo, o Goiás ainda não é um time que você pode considerar rebaixado para a segunda divisão. Tudo pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro, principalmente, né, essa próxima rodada, essa 36ª rodada, principalmente para os times que não vencerem essa rodada. Os times que vencerem ainda não vão estar numa situação confortável. Os que não vencerem, esses vão estar com muito problema. Esses vão até a última rodada, com aquela brincadeirinha lá dos jogos no mesmo horário, a bolinha na tela, suando frio, dependendo de resultado, é complicado. Então tá aí o Campeonato Brasileiro já quase que acabando. Amanhã tem Vasco Corinthians, 21h30 em São Januário. Se o Vasco tem problemas, o Corinthians também tem, são 5 desfalques. Um deles, para mim, um jogador que tem sido crucial para o Corinthians, que é o Gil. O zagueiro Gil está suspenso, não vai viajar. Aliás, ele vai viajar, mas não vai jogar, ele vai estar junto com o elenco. Aí você vai ter o Fausto Vera, o Rony, o Gustavo Mosquito e o Matias Roja. Esses são lesões. O Matias Roja aí, um bom jogador, excelente meia que não encaixou no Corinthians, né? Não deu certo. O Vascaíno queria muito esse meia, o Corinthians foi lá e contratou e ele não deu liga ali no Corinthians, pelo menos até agora. O Vasco tem 6 desfalques. O Orelhano, o chinelinho, não joga, tá com o bracinho engessado, o bichinho, deve estar ali pegando a assinatura de um monte de gente, colocando no braço, né, que nem aqueles meninos de escola. O Eric Marcos também está lesionado. Aí você tem os suspensos ali, o Marlon Gomes, graças ao bonitinho do Praxedes, né, que foi fazer gracinha, que aquela recuada no contra-ataque, o Marlon Gomes teve que matar, ficou de fora do jogo de hoje, um jogador importantíssimo para o Vasco. Além do Praxedes ser um morto, ainda tira um jogador importante do time. Marlon Gomes está fora, Michael, Léo Pelé e Bambu, a zaga do Vasco praticamente suspensa aí, os titulares e os reservas. E o Medel está fazendo um tratamento, tem um vídeo dele aí circulando nas redes sociais, foto, colocando agulha ali de dores que ele está sentindo na virilha para ele poder jogar no sacrifício contra o Corinthians. Então tá aí o guerreiro Medel fazendo um tratamento bem diferente para poder estar em campo. Aí a gente pode ter então o provável Vasco para amanhã contra o Corinthians com uma zaga bem diferente. Você tem o Léo Jardim, Paulo Henrique, com certeza lateral titular. Aí vem o Capasso, Medel e o Lucas Piton. O Capasso, a última vez que o Capasso foi titular do Vasco foi em 29 de julho contra o Corinthians. É isso, na derrota do Vasco para o Corinthians por 3-1, o Capasso foi titular do Vasco. Ele que foi comprado por quase 8 milhões de reais, né? Teve uma lesão séria que ninguém soube o que foi essa lesão, disse que foi mais séria que aquela lesão do Neymar na Copa do Mundo, lá, que quebrou a costela, ficou um tempo para se recuperar, tá de volta, tá treinando. Eu acho que o negócio do Capasso é ritmo, você lembra que ele entrou contra o Flamengo, entregou o ouro, mas as opções é o Capasso, Miranda e o garoto Zé Vito da base, são essas opções para a zaga do Vasco. Se for pensar em experiência, em capacidade, né, é o Capasso e o Medel, essa zaga do Vasco. No meio de campo, Zé Gabriel e Paulinho são os titulares, aí vai passando o carro do ovo, da pamonha, da casa do caralho, não sei nem o que é. Não sei se eu espero passar. É o carro da latinha, comprador de latinha. Acho que dá pra seguir, vamos lá. O Zé Gabriel e o Paulinho são os titulares no meio de campo. E a dúvida é quem vai complementar esse meio de campo. Você tem as opções, o Jair, o Praxedes e o Payet. Se for jogar no esquema que ele costuma jogar, que é com 3 atacantes e 3 meia, um desses 3 vão estar em campo junto com o Zé Gabriel e Paulinho. Praxedes, para mim, horroroso Praxedes. O displicente Praxedes tinha que estar de fora. A dúvida é o Jair, para entrar com um volante, você entra com o Zé Gabriel e Jair, e o Paulinho, ou você entra com o Payet, né? Você pode entrar até com o Zé Gabriel, Jair, Paulinho e Payet. E aí você entra com o Peck e o Verratti. Nesse caso aí, quem sobra é o Rossi. Mas eu acho que isso não deve acontecer, não. Um desses jogadores, ou o Payet ou o Jair, entram no meio de campo e o trio ofensivo do Vasco terá Rossi, Peck e Verratti.
Essa é a provável escalação do Vasco, que encarou o Corinthians, como eu falei, no dia 29 de julho. E a escalação do Vasco era a seguinte: Léo Jardim, aí eram 3 zagueiros, Léo, Miranda e Capaz. Capaz jogou centralizado. Uma linha de 5 com Puma, Jair, Medel, Praxedes e Piton. E no ataque, Figueiredo e Sebastião. O ataque dos sonhos aí, né? Figueiredo e Sebastião eram os atacantes aí do Vasco contra o Corinthians na derrota por 3-1 no esquema 3-5-2. É isso. Mais tarde a gente vem com mais notícias do Vasco. Hoje ainda tentando aqui me recuperar do MED ontem, pegando ainda no tranco. Só vou deixar um recado final. O que Vascaíno ajuda Vascaíno? E o meu amigo Russo Vascaíno perdeu o canal dele, infelizmente. Né? Não sei por qual motivo. E ele começou um novo canal que chama React do Russo Vascaíno. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e vamos mostrar a força da galera que segue o canal Vascaíno Cerrado. Vamos lá seguir o Russo e deixar uma mensagem para ele lá, Vascaíno Cerrado, beleza? Desejar para vocês uma semana abençoada e vamos ver o que rola hoje no jogo entre Goiás e Cruzeiro e focar no jogo de amanhã. A gente precisa dessa vitória se quiser ficar na primeira divisão. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.